Hoje eu vou falar da constelação em si, que é o quê? Aquela, vamos dizer, pseudoterapia, que a gente pode dizer uma terapia breve, e muitas vezes com uma intervenção você consegue trazer uma luz a um problema que a pessoa tenha, uma situação conflitante, né, e difícil, e é a partir dessa fotografia, dessa luz aí que é jogada em cima desse momento, a pessoa consegue sair de algum nó, como eu digo, e aí sim consegue então dar um movimento à frente, um movimento para o mais. Muito bom. Então, vamos falar aqui da constelação familiar, né? Quando a gente fala em constelação, na visão sistêmica, a gente está sempre olhando o quê? Uma fotografia, que é a constelação, e a partir dali a gente faz um movimento para frente, de continuidade. Então, esse é o nosso objetivo aqui. Eu falo bastante da filosofia sistêmica. Por que eu falo da filosofia? Porque a constelação em si, que é o quê? A prática da constelação. E o pessoal chama tudo de constelação. Mas, na verdade, existe uma filosofia, né, uma inteligência, isso que eu chamo sempre de filosofia sistêmica e de inteligência sistêmica. Eu vou mostrar algumas telas agora, tá bom? Para a gente falar um pouquinho, então, do nosso objetivo hoje, que é deixar um pouquinho a filosofia e falar da prática, como que é uma constelação, tecendo a vida, como desatar uns nós e gerar mais movimento para a vida. Então, assim, toda vez que a gente fala de Bert Hellinger, fala da filosofia, a gente está buscando o quê? Curas, melhoras para a nossa vida, e normalmente a gente tem alguns nós, alguns emaranhamentos, como ele chama, e que pode ser beneficiado com a filosofia, o conhecimento das leis e até uma constelação, tá bom? Então, vamos começar como foi a origem, né? No início das constelações familiares, o Bert Hellinger trabalhava assim, desta forma. Aqui é uma imagem ilustrativa de como a gente faz uma constelação em grupo. Então, você vai para um espaço, uma sala, onde você vai ter um grupo, aí você tem aqui um constelador e o cliente e os participantes, as pessoas que estão lá, todas ou algumas podem querer apresentar o seu tema, que a gente chama, né, na constelação, quando você tem uma coisa que você quer ver, né, e quer trabalhar, a gente chama de tema. Então, aí você tem aí todas as pessoas que estão ali, que vão ser ou representantes ou que vão participar. Aí uma pessoa, então, vai ser a primeira, vai sentar lá na cadeirinha, então aqui, né, a cadeirinha do cliente, e aqui o constelador. Então, é assim que é a disposição inicial para começar a constelação em grupo. Aí o que vai acontecer? O cliente senta aqui do lado do constelador, e o constelador vai começar, então, a fazer algumas perguntas, muito poucas, né? A gente sempre fala, são muito poucas perguntas que são feitas, porque o campo é que traz a informação. Então, aqui nessa imagem, vocês podem ver que tem, então, o cliente, o constelador, e ele, então, vai montar uma constelação. Então, nesse momento, é o início, então ele vai chegar, perguntar o que te trouxe aqui, etc, etc. O cliente vai lá expor as suas dores, o que ele achar que é o caso, e o constelador, então, vai começar a fazer a dinâmica. Então, quando ele vai e decide, então, que sim, é um caso de colocar uma constelação, porque muitas vezes, o Bert fez muito isso, às vezes só ali de estar do lado da pessoa e ele faz uma intervenção verbal, né? E a gente fala verbal, mas na verdade é dentro de um campo, né? Quando ele faz a intervenção, às vezes a pessoa já cai aquela ficha, né? Cai aquela ficha e ela, então, nem precisa colocar a constelação. Ela já se toca ali do que está acontecendo e já limpa aquilo, né? Então, aqui seria o quê? Né? Uma outra representação gráfica aqui, né? De uma constelação em andamento, né? Então, tem aqui a cliente fica, então a gente escolhe o representante, então você pega aqui, por exemplo, essa mulher, ela escolheu para ser a representante dela, então essa de cor-de-rosa é a representante da cliente,
E a consteladora pediu para ela escolher mais uma pessoa, e ela então escolheu essa, que vai ser a representante da mãe, porque aqui no caso ele entendeu que era uma dinâmica que tinha a ver com mãe e filha. Tá? Eu coloquei aqui uma coisinha de movimento, porque esse aplicativo ele dá essa possibilidade, né? Mas é só para vocês olharem e entenderem um pouco a postura, né? Que aqui nesse caso você tem uma filha que está numa postura de exigente, balançando os braços aqui, e uma mãe com o braço cruzado, como que achando que aquilo não faz o menor sentido, né? Então, assim, é uma postura aqui clara de que a gente fala de fora de ordem. Quando a gente fala em pertencimento, ordem e equilíbrio, a ordem, ela fala muito disso, de você estar fora de lugar. Então, uma filha aqui querendo exigir algo da mãe, e a mãe, então, numa postura de não aceitação, tá bom? Mas, enfim, então, a forma que acontece a constelação em grupo, então eu coloquei até assim com cadeiras e tal, que é para a gente representar aqui uma sala. E isso acontece ao vivo, com as pessoas ao vivo, tá? E assim que o Bert fazia os workshops e que a gente faz ainda dessa forma. Então, ok, então isso é constelação em grupo, tá?